Prepare-se, hein? Porque os rumores aí de bastidores são no sentido de que talvez o edital do concurso unificado do TSE possa ser publicado ainda esta semana. Já tem um zum rolando aí para alguns cursinhos grandes, de que o edital seja publicado agora no dia 28. Eu, particularmente, não acredito que o edital saia essa semana. Pode acontecer? Pode. Mas eu não vejo assim como muito provável de ser publicado essa semana, não. Por quê? Porque essa semana, na Justiça Eleitoral, nós só trabalhamos hoje e amanhã, segunda e terça. Quarta, quinta e sexta, estamos em recesso de Semana Santa. Não é possível que vai ter alguém lá de plantão do TSE só para dar uma agilizada nesse edital de concurso, né? Então, por isso que eu acho que o mais provável é que fique mesmo para o mês de abril. O fato é que, independentemente de quando vai ser publicado, isso vai acontecer um momento, então esteja muito bem preparado ou preparada, e ponto final. E por falar em bem preparado ou bem preparada, o foco do vídeo aqui é outro. Eu tenho recebido muitas mensagens de candidatos e candidatas que já estão bem avançados no conteúdo de técnico, alguns já finalizaram várias disciplinas ou então todo o conteúdo e estão com a seguinte dúvida. Neste momento, professor, vale a pena eu acrescentar as matérias que são cobradas para o cargo de analista ou continuo aqui 100% focado ou focada no cargo de técnico? Bom, antes de eu apresentar uma orientação, uma resposta para essa pergunta, eu quero te fazer outra pergunta, que é a seguinte. Hoje, você está focando em qual cargo? Técnico ou analista? E aí eu quero que você responda aqui embaixo para mim. Mas olha, não estou perguntando se você vai fazer, eu vou fazer os dois. Tá, mas aquele cargo que você fala assim, pô, para esse cargo aqui, eu estou bem preparado, estou preparada, é o meu foco. É o cargo de técnico ou analista? Escreva aqui, por favor, nos comentários. Eu vou começar logo dizendo que responder essa pergunta não é tão simples quanto parece. E eu digo isso porque vai depender muito de qual é o seu atual estágio de evolução no conteúdo e, mais do que isso, os seus atuais percentuais de acertos em cada uma das matérias que você está estudando. Eu separei aqui 3 situações específicas, aí você vai avaliar em qual delas você se enquadra. A primeira situação é a seguinte: você lá atrás começou estudando com foco no cargo de técnico, já finalizou todo o conteúdo ou grande parte do conteúdo das matérias básicas para o cargo de técnico. Ah, e quais são as matérias básicas para o cargo de técnico? Anote aí: português, informática, norma de servidores, direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral e administração pública. Essas são as básicas. E além de você ter finalizado essas disciplinas, você hoje já resolveu aí algumas milhares de questões e a sua média de percentuais de acertos está acima de 85%. Se você se encontra nessa situação, eu particularmente acredito que é até interessante você já começar a pensar em acrescentar as matérias de analista. E aqui não interessa se é para analista judiciário da área judiciária, que é aquele cargo específico que é bacharel em direito, ou analista judiciário da área administrativa, que exige qualquer formação de nível superior. Mas eu quero deixar registrado aqui que só estou transmitindo essa orientação de que talvez seja interessante porque você já está com alto nível de acerto nas questões, acima de 85%. Em todas, quando eu falo de acima de 85%, pode ser que algumas você esteja com 90, 88, 87, alguma 94, e tem uma lá que você está com 85. Aí sim, quando a gente faz uma média ali, dá 85, 86, 87, alguma coisa nesse sentido. Então, quando você acrescentar as matérias que são específicas para analista, óbvio, você também vai continuar estudando as anteriores para aumentar os percentuais de acertos. Só que você diminui o tempo de estudos das matérias do cargo de técnico. É só dar um gás ali em revisões e questões para ir aumentando também os percentuais de acertos. Professor, mas já tem gente que tá nessa pegada aí? Já finalizou todo o conteúdo de técnico, tá com percentuais aí acima de 85% em todas as disciplinas? Tem muita gente, diga-se de passagem. Porque são pessoas que já estão estudando há mais tempo. Tem algumas pessoas que estão aqui me assistindo esse vídeo no momento, que já estudam há 1 ano, há 2 anos para esse concurso do TSE. Nós temos aqui candidatos de todos os níveis. Ah, então eu acho que eu vou até desistir desse concurso, porque eu comecei tem pouco tempo, não estudei nem 10% do conteúdo. Você não precisa desistir por isso. Você tem que adotar no seu dia a dia técnicas que sejam realmente eficazes, tanto para memorizar quanto assimilar o conteúdo, e que vão fazer você chegar na hora da prova e acertar as questões. É só isso. Mesmo que você esteja começando por agora, tem que dar um gás estudando com a metodologia que lhe garanta a memorização do conteúdo. É isso que você precisa, porque aí, no dia da prova, que é o que interessa, o seu foco vai ser acertar mais questões do que a concorrência.
Porque quem passa em concurso não é quem finaliza o edital mais vezes, não é quem finalizou o edital primeiro, é quem acerta mais questões no dia da prova. Simples assim. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo o link do programa Você Aprovado, que é um evento 100% gratuito, que eu vou realizar na semana que vem, nos dias 1, 2 e 3 de abril. Nós vamos ter um dia especial só para falar sobre técnicas de memorização, que é o básico que você precisa para chegar na hora da prova e acertar as questões. Então clica aqui e se inscreve, que o evento é 100% gratuito. Então não tem nem desculpa para não participar. Uma segunda situação que é muito comum é o candidato ou a candidata que já chegaram neste momento e já finalizaram praticamente todo o conteúdo do cargo de técnico. Entretanto, os percentuais de acertos ainda estão ruins. O que eu chamo de percentuais de acertos ruins? Percentuais de acertos cuja média está batendo ali no máximo 80%. 70%, 75%, 80% de acertos. Isso para mim é ruim. Por quê? Porque para um cargo de técnico, é possível alguém passar no cargo de técnico com um percentual de 80%? Possível até é. Mas nesse concurso do TSE, sinceramente, eu não acho provável que isso aconteça, não. Os percentuais de acertos vão estar um pouco mais altos do que isso. Você chegar numa prova e acertar 85% das questões, dependendo de qual TRE que você escolheu, eu até acho que você tem chance de nomeação. Mas 80% eu acho bem complicado. E se você hoje está com uma média de 80% de acerto nas questões, talvez um pouquinho mais do que isso, de acerto nas suas questões do dia a dia, sabe o que tende a acontecer? Tende a acontecer de no dia da prova os seus percentuais caírem. Porque no dia da prova tem pressão, tem cobrança, tem aquela sensação de culpa, deveria ter feito isso, fiz aquilo, pressão. E aí você acaba talvez cedendo essa pressão, se desconcentra e acaba errando questões que você no dia a dia não erraria. Então esse é um grande desafio que você tem que enfrentar. Então se os seus percentuais estão aí ruins, né, na casa dos 80% ou menos, posso te dar um conselho? Foca em melhorar esses percentuais de acertos, em aumentá-los o mais rápido possível. Intensifica as revisões, começa a ler mais a lei seca, resolva o número maior de questões. Isso é o básico que você precisa fazer para melhorar. Não pense em acrescentar as matérias de analista, porque vai ficar muito conteúdo para você estudar e não vai dar tempo de você melhorar os seus percentuais nem para o cargo de técnico. Terceira situação é para quem está começando agora ou começou aí há poucas semanas. Não inventa de estudar para o cargo de analista. O conteúdo de analista é gigantesco. Eu acredito que mesmo que você tenha o dia inteiro para estudar... eu tenho 8 horas, 10 horas por dia para estudar. Ainda assim, se confirmar essa informação que circulou aí de que o edital vai sair na pior das hipóteses ali no início de abril, eu acho muito difícil você realmente conseguir chegar até a data da prova com todo o conteúdo estudado para o cargo de analista. Vou além. Talvez você não consiga estudar nem 60%, 70% do conteúdo. Então, nesse caso, o ideal seria você focar 100% no cargo de técnico, que tem um conteúdo bem menor. E aí, se você der um gás ali, estudar realmente com rotina, talvez você consiga fechar todo o conteúdo até a data da prova com excelentes percentuais de acertos. Um ponto importante aqui, eu não estou dizendo que não é para você fazer os dois cargos. Mesmo que seu foco seja no cargo de técnico, a princípio, seria interessante também você fazer a prova para analista. Você vai estar lá mesmo no dia da prova, poxa. Só tem um porém. Às vezes, você está 100% focada no cargo de técnico, está indo muito bem no seu dia a dia de estudos, só que aí publica o edital e no edital está escrito o seguinte: prova de técnico vai ser na parte da tarde e a prova de analista vai ser na parte da manhã. Aí você inventa de fazer a prova de analista na parte da manhã. Não é acostumado, não é acostumada com isso, e aí você chega na prova da tarde, que a prova de técnico estava muito bem preparada, super, hiper, mega cansado, estressada, já não consegue nem raciocinar direito porque a prova da manhã foi pauleira. E aí você não se dá bem na prova da manhã e a prova da tarde, que você estava assim, total confiança, você afunda também por causa o quê? Da saturação mental, ou seja, do cansaço, de todo o esforço que você investiu na parte da manhã. Na parte da tarde, você não é ninguém. Então pensa nisso. Porque, gente, esse tipo de decisão parece algo simples, mas não é. Se você não tem o hábito de fazer 2 provas no mesmo dia, você tem que se acostumar com isso antes de enfrentar uma prova desse nível de TRE. Então, se você tiver a oportunidade de fazer simulados antes para treinar, ótimo. Caso contrário, se você já fez teste no passado e viu que não deu bom, porque você cansou demais na prova da tarde, que era o seu foco, esquece a prova da manhã. Faça somente a prova da tarde. Agora, se você já fez outros concursos, viu? Não, para mim é tranquilo fazer 2 provas no dia, vai fundo, porque aí você acaba aumentando as suas chances de aprovação.